Completamente. Sim. Então, todo mundo falando, a gente tem que ser, todo mundo é igual. Não, ninguém é igual, é todo mundo completamente diferente. E o grande problema tá que todo mundo tá querendo ser e colocar todo mundo no mesmo cesto, para todo mundo se comportar da mesma maneira. Tá? Esse é o erro. E aí, que fome de que você tem? Conta pra mim. Então, Andresa, primeiro, assim, ó, eu tô chocada com a sincronicidade do universo. Realmente muito espantada com isso. E eu venho te assistindo há algum tempo, e daí agora eu entrei, eu nunca assisto ao vivo, eu sempre assisto depois que tu fala. E eu entrei agora e falei assim, eu vou falar que eu tenho fome de conexão com meu filho, e tu me chamou, eu fiquei chocada. Que legal. Então, um acaso não existe, né? Então, vamos lá. Eu venho em um processo de expansão de consciência. Há pouco eu conheci, por indicação de uma amiga, o Espaço Humanidade, os teus vídeos, enfim. E eu venho trabalhando muito nesse processo. Tá. A maternidade me acendeu muito essa chama de buscar a melhor versão da Cassiane, do que a Cassiane veio para entregar no mundo. Me despertou uma série de questões que eu venho buscando. O Benjamin hoje tem 2 anos e eu trouxe ele para o mundo num parto bem difícil e ele me despertou muito esses sentimentos, assim, né? E eu percebo que muitas vezes eu tô desconexa dele. Eu perco a conexão, sabe? E aí, ontem eu me emocionei muito no ao vivo que tu fez com aquela menina que estava no hospital com a nenezinha, porque aquilo é muito o que eu vivo, dele espelhar os meus sentimentos e de quando eu tô com a mente a mil e a gente perde essa conexão e daí ele se torna aquela criança que chora pra caramba. Ele foi um bebê que chorou pra caramba, né? Que dorme mal de noite, enfim. Então essa é a fome que eu tenho hoje, de conexão com ele, sabe? Tá, então assim, só para eu entender, Cássia, você então já tá buscando essa questão da espiritualidade desde que o Benjamin nasceu há 2 anos, você falou, acendeu em mim a chama de buscar essas questões da espiritualidade e do que é que eu vim fazer aqui. Ok. Então já faz 2 anos esse processo que começou a trabalhar em você. Quantos anos você tem, Cássia? 35. 35. Os humanoterapeutas já entenderam. Então tá. Porque tem toda uma explicação, tá? Para isso. Para o entendimento desse momento. Então é assim. Mas você então também já percebeu que quando você tá muito agitada ou em alguns momentos que você mesmo já percebeu, você já deve ter entendido quais são esses momentos, você se desconecta com ele. Então eu tô usando só o que você me trouxe. Legal. Tá, então você já entendeu o processo, você já entendeu em quais momentos essa desconexão acontece. Faz sentido? Eu entendi direito? Sim. Você já percebeu isso, então não é uma coisa que você tem que buscar essa percepção, você já percebeu. Tá. Dentro desse processo que você já percebeu, o que é que você está fazendo efetivamente para não se desconectar dele? Já que a sua fome é de estar conectado com ele. Eu não estou falando que está certo, que está errado, ok? Eu estou dizendo que eu estou trazendo o que você me trouxe, a sua fome. Eu não estou dizendo que estar conectado ou desconectar é o melhor, ou conectar é o melhor. Como é que é esse balaio de gato entre conectar e desconectar? Como é que é ser mãe e deixar o filho crescer? Conectado, mas não preso, ok? Eu não estou questionando essas bases. Por quê? Porque pode ter algumas pessoas aqui que sejam psicanalistas, que trabalhem com psicologia, que vão falar, mas tem que ter toda uma parte. E eu não estou questionando o certo ou o errado, o que tem que ser, porque o que tem que ser vai ser. Eu parto do princípio dessa confiança. Mas eu tô trazendo o que você me trouxe como fome, tá? Então, ok, eu tenho fome de me conectar. Toda vez que eu estou de determinada maneira que você já identificou, eu me sinto desconectada. Então, você já percebeu quais são os momentos. Tá, e o que você está fazendo efetivamente para suprir a sua necessidade, a sua fome de se manter conectada com ele? O que é que você está fazendo efetivamente para isso?
que eu estou fazendo efetivamente para isso de uma forma, inclusive, prática, é me conectar comigo mesma. Tá, e como é que você está fazendo isso? De uma forma Ontem eu vi um prática. vídeo de uma forma prática. Sim. Eu tenho procurado muito ouvir o meu coração. Tá, e como é que você... Legal, é por aí mesmo. E como é que você faz isso? Vamos trazer para o prático, né? Tá? Vamos trazer para a vida real. Quando eu estou fazendo isso... De prática é meditar. Tá, você faz e me auto-observar. Em que momentos isso acontece. Tá, legal. Mas o que eu tô fazendo para isso não acontecer, na verdade, eu não tô fazendo nada. Tá. Efetivamente, né? Tá, isso que é onde eu quero chegar, pra gente entender onde que você pode trazer. Porque como você já percebeu, quem ainda não percebeu os momentos, ele tá num processo anterior. Ele tem que parar para perceber esses momentos. Como você já tá num movimento à frente, então a gente já tá indo para o que você pode fazer de maneira prática para trazer isso para você, tá? Então você você falou para mim que tá meditando e tá escutando o seu coração, certo? Sim. Quando começou isso exatamente? Quando começou esse processo? Você sabe mais ou menos? Escutar o seu coração e meditar começou quando? Há um ano, meio ano? Atrás. Um ano. Faz um ano que você está meditando? Faz um ano mais ou menos que eu comecei a meditar. Legal. E aí você começou, veja se você consegue lembrar. Você começou a meditar e depois a começar a perceber... ouvir o seu coração, ou você começou a ouvir o seu coração e começou a meditar depois? Como é que ficou esse movimento? Pode deixar ele falando. Eu comecei a meditar e depois eu comecei a ouvir meu coração. Na verdade, assim, eu escuto o meu coração há algum tempo, mas há pouquíssimo tempo... Tá, a mãe vai colocar. Há pouquíssimo tempo eu comecei a deixar ele falar, sabe? Entendi. Tá. Então é assim. Porque faz pouquíssimo tempo mesmo. Tá. Começou a deixar, você escutava, sentia aquilo que... só tô tentando para ajudar todo mundo que tá aqui, tá? Você escutava e aí você sabia o que devia fazer, o que o seu coração dizia, mas aí você não manifestava aquilo que dizia. Você fazia às vezes de outro jeito. E aí depois você começou a meditar por um período de um ano e há pouquíssimo tempo atrás, então pouquíssimo eu vou entender que é menos de 3 meses. Menos, tá. Então há um ano você começa a meditar, aí você começa, depois da meditação, começa a escutar melhor o seu coração e há 3 meses atrás, mais ou menos, menos de 3 meses atrás, você consegue, além de escutar o seu coração, manifestar o que o seu coração está dizendo. Faz sentido? Sim. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque o processo do meditar, e eu nem sei quais as meditações você está fazendo, tem vários tipos de meditação, e quanto mais a gente ganha consciência de como o universo funciona e como eu funciono, né, eu, você, cada um individualmente, como os seres funcionam, e aí eu me reconheço enquanto como é o meu funcionamento, minha biotipologia, né? Enfim, quando eu entendo como existem as biotipologias, como existem as essências, e aí eu consigo reconhecer a minha, automaticamente eu consigo reconhecer a do outro. Né? Fica mais fácil entender que ele é de um jeito que é completamente diferente de mim. Tá? Sim. Completamente, não é mais ou menos. É completamente, porque ele tem, por mais que ele possa ter uma estrutura parecida com a minha, no sentido de temperamento, ele tem um projeto de vida diferente do meu. Então, isso torna tudo completamente diferente. Tá? Completamente. Sim. Então, todo mundo falando, a gente tem que ser... todo mundo é igual. Não, ninguém é igual. É todo mundo completamente diferente. E o grande problema tá que todo mundo tá querendo ser e colocar todo mundo no mesmo cesto. Para todo mundo se comportar da mesma maneira. Tá? Esse é o erro. Sim. Então, quando você... começa a meditar e começa a manifestar o seu coração, você escuta o seu coração, tá? E não manifesta. Você continua o processo de meditação, você passa a escutar e manifestar. Como fica esse processo com o Benjamin? Quando você manifesta o seu coração.
Fica conexão total. Então você já sabe o que fazer. Você já encontrou o caminho. E é um caminho contínuo, infinito e eterno. Vou trazer porque existe muito a ilusão, né? O processo de ascensão, que eu estou usando aqui, a palavra que você usou, eu acendeu uma chama, acendeu em mim uma chama. Estou usando a mesma palavra. Então, o processo de evolução espiritual, o processo de evolução, eu enquanto mestre de mim mesmo, enquanto mago da minha própria senda, enquanto ele é infinito. Então, a gente não vai tomar um remedinho e automaticamente tudo vai como mágica mudar e eu não vou mais ter que fazer este caminhar. O caminho se faz caminhando, tá? Então, a gente encontra ferramentas para tirar o peso daquilo que não é meu, isso sim, isso são os tratamentos energéticos profundos, para eu encontrar com o que de fato é meu, para eu conseguir continuar o meu processo de evolução, tá? Quem faz isso tem uma vida mais tranquila, mais leve, um entendimento mais fácil de tudo. Quem não faz, fica dando cabeçada, porque fica tentando passar pelo buraco da porta, e não cabe, né? Tenta passar pela parede em vez de abrir a porta, não sabe como abre, enfim, mais difícil. Ok. O processo é contínuo. Então, eu trago uma simplicidade aqui, assim, a gente acha que a gente vai fazer um trabalho de proteção, por exemplo, vou me proteger, ou eu vou me limpar, né? E eu vou ficar limpo para sempre. Pensar nisso é a mesma coisa que imaginar que eu vou tomar banho hoje e nunca mais eu preciso tomar banho. Não existe. Por quê? Porque a vida continua vivendo. Sim. Certo? É a mesma coisa. Então, eu vou fazer, tem gente que pergunta, eu vou fazer um trabalho energético e eu vou ficar boa para sempre? Depende de você. Se você vai dar continuidade para fazer as suas conexões internas, os seus processos internos, ou se você vai continuar fazendo tudo de qualquer jeito. Então, assim, a gente faz a limpeza. Se a pessoa continuar pisando na lama, ela vai se sujar mais rápido. Se ela parar de pisar na lama, ela vai se sujar menos rápido. Né? Se ela aprender um jeito de tomar banho sozinha, ela não precisa pagar para um terapeuta dar banho nela, energético. Entende o que eu tô falando? Se eu aprendo, então por isso a minha proposta é muito grande de as pessoas serem terapeutas e viver de terapia, porque tem gente que não quer, que quer a cada 3 meses ir no terapeuta para ele ir lá limpar e quer continuar a sua vida. É que nem vai todo mundo no centro, toda semana vai lá. Aí vai lá o preto velho, limpa. Aí o caboclo limpa, todo mundo limpa. Aí ele faz um monte de merda a semana inteira, não muda nada, não se transforma, vai na outra sexta no centro. Minha vida não anda. Aí o dia que não tem mais o centro, agora, pandemia, não tem centro, o que faz? Tá apaixonado pelo quem? Pela parede do templo. E não pela própria espiritualidade. Está dependente. Então, quando você passa a ser terapeuta da sua própria vida, né, você tem as ferramentas para fazer isso em si mesmo. E aí não fica tão ruim. Aí a vida anda. Então, é a mesma coisa do que você está fazendo. Você constantemente, você não parou no seu processo de meditação, e tem vários tipos de meditação, tá? Dentro do Humanoterapeuta mesmo, a gente traz alguns tipos de meditação, que a gente nem chama de meditação, alguns sim, que a gente faz o Alfa Profundo, e ele tá na internet, tá liberado para quem quiser, lá no YouTube, pode entrar, tá? É liberado, é o que eu faço diariamente, mais de uma vez por dia. E a gente também tem outras técnicas para o próprio processo de tratamento. Então, a gente tem uma técnica lá, que ela é uma das primeiras técnicas, que lá no final, uma outra técnica maior, a gente vai usar essa primeira técnica, que é uma respiração profunda, onde a gente começa a ativar energia magnética dentro da gente. E aí eu me preencho de energia, eu me encho de energia. Aí eu tenho mais energia do que eu preciso, então eu recupero todos os meus órgãos, eu trago um processo de recuperação para mim e eu amplio a minha energia. Quando a gente tem muita energia e vai fazer atividade física na academia, o que acontece? A gente produz, né? Aumenta o nosso sistema cardiovascular, a gente... E o que a gente começa? Eu tenho mais energia do que preciso, eu começo a suar, eu começo a colocar o excesso para fora. O que a gente aprende uma das técnicas? Nesse processo, e tem toda a explicação, eu produzo um quantum de energia para mim
E eu me recupero e automaticamente recupero tudo aquilo que em mim tá mais ou menos, e automaticamente eu dou um comando para transferir o excesso via microtúbulos de água magnético para um trabalho de energia física no outro, para recuperação de dor física. Que lá na frente eu acabo usando essa mesma técnica aliada a outras que são mais energéticas e espirituais para fazer um trabalho energético. Por isso é um método profundo e uma coisa grande, um trabalho grande. Tá? É uma metodologia, não funciona sozinho. Só uma técnica funciona? Sim. Não. Começa aquela só lavei o pé, ficou com o resto sujo. Entendeu? Usando a mesma metáfora. Então, o que aconteceu com você? Você não parou. Então, nessa sua meditação, mesmo que no começo, às vezes, a gente não tenha tanta resposta, a gente acha que não tem, tá? Mas a gente tem, a gente só não está presente para a percepção. Você começou um trabalho, você não parou. Aí você começou a fazer, aí você começou a ouvir seu coração. Possivelmente você nem parava para escutar. E aí você começou, mas aí ainda você não conseguia manifestar o que seu coração dizia. Ele dizia uma coisa, você achava melhor não fazer uma coisa, mas a sociedade impunha um tem que, e você ia lá e fazia do jeito que a sociedade impunha, ou a mãe, ou o pai, ou sei lá, a revista, o livro, o médico, o que quer que seja. Natural que a gente faça isso. A partir do você continua fazendo o processo, encontra o que seu coração quer, começa a deixar para lá o que os outros querem, os outros, quem quer que seja, e a respeitar o seu coração. Quando você faz isso, você vê o seu filho respondendo de uma maneira natural. Né? Automaticamente essa conexão acontece, você se transforma e o seu filho vai perceber o quanto ele pode ser quem ele é. E aí, como você vai fazendo esse trabalho em você, naturalmente, você vai permitir que o seu filho siga o coração dele. E você não vai ser a sociedade que diz o que tem que. Porque você percebeu que viver de acordo, você experimentou e vivenciou que viver de acordo com o seu coração é muito mais simples, fácil, fluido, tranquilo. E aí você não vai querer que ele não viva isso. Então você está trazendo para a sua experiência de vida, isso você está fazendo com o seu filho, mas é inevitável que isso não respingue em todas as outras áreas da sua vida. Aí você começa num processo de amor próprio. E aí você não vai permitir que ninguém que não respeite você participe da sua estrutura mais íntima. Você pode até, meu tio, meu pai, ou minha mãe, é o jeito dele. Sim. Mas você não vai deixar isso invadir você. O seu campo de proteção fica muito maior, porque é o campo do quê? Do seu coração. Ele expandiu. É ele que te protege. Então tem gente que fala, Andressa, o que eu posso fazer para me proteger? O que eu posso? Tem algum amuleto? Posso usar a pedra? Posso tampar o umbigo? Pode. Mas isso não é isso que te protege completamente. Isso é paliativo. Sim. Quando você se fortalece, não precisa mais da pedra. Não precisa mais do escudo. Não precisa mais do... Porque você é a própria força. Você é o poder. Não precisa ficar fazendo força. Entende? Você é. Porque você não está deixando mais entrar lixo dentro de você. Porque você não está mais produzindo lixo. Porque você está respeitando seu coração. E aí você está produzindo um tipo de energia que é condizente ao seu projeto de vida. Porque se aquece o seu coração tem a ver com o que você veio fazer aqui. Quando a gente não respeita o coração, a gente pergunta para ele, a gente olha para ele e ele responde. Mesmo que a gente não olhe, ele responde, a gente só que não olha. Em algumas pessoas que estão anterior ao seu processo de meditação, de reflexão, a gente quando não olha para isso, ou mesmo quando olha, mas não faz o que o nosso coração manda, claro, usando o bom senso, não é para esquecer a cabeça. Sim, nós somos tudo, a cabeça faz parte desse todo, desse espírito. Certo? A mente, ela tá aí por uma razão, para ser usada, né? Quando eu não respeito essa integridade, esse inteiro, esse ser como um todo, eu produzo lixo. Eu produzo e esse lixo fica dentro da minha cesta. E eu não ponho ele para fora. Aí é que cabem os tratamentos energéticos e espirituais. Que aí ou eu aprendo a fazer para fazer em mim mesmo, ou eu procuro um terapeuta e pago para ele. Porque afinal de contas esse é o trabalho do terapeuta.
Sim, Mexer no lixo do outro. Recolher o lixo que o outro não recolheu. verdade. Mexer se enfiar no buraco da merda onde ele amarrou a boca do sapo. É lá que a gente vai. Mas é lá que a gente vai. Né? Falando mais bem claramente falando, as pessoas fazem cada acordo com cada pessoa sem saber. Ah, mas eu não fui no centro fazer magia. Mas cada acordo que você faz, cada promessinha, cada Sim. pedido com bastante força, assim, pra mim, pro meu, em troca de quê? Em troca de magnetismo. Sim. E sempre vai ter alguém para dizer assim. Agora o preço a se pagar pode ser bem alto. Né? E aí é que tá. E a gente vai aonde? Nessa magia aí. Nesse lixo que cada um se enfiou. Esse é o trabalho do terapeuta energético e espiritual. Limpar o lixo que o outro produziu e desfazer os nós onde ele se amarrou. E você pensa que esse nó tá onde? No buraco. Sim. Porque depois que amarrou na boca do sapo, pra onde é que o sapo vai? O buraco. Pro brejo. Pra Brejo, lama. é boa. E a gente tem que encontrar o sapo pra desamarrar a boca. Pra tirar a criatura de amarrar. Entendeu? Eu tô dando aqui, falando de uma maneira bem escrachada, mas no fundo, não, mesmo que não tenha esses processos, a gente se alia a seres em troca de coisas e aí depois a gente tem que desfazer isso. Só que a gente cedeu o magnetismo em troca de, né? E ontem eu tava falando disso. Tudo que a gente faz, que alguém faz de graça pra gente, a gente depois tem, sabe o quê? A gente fica devendo um favor. A pior coisa é um favor. Você nunca sabe o que o outro vai pedir, em qual condição. E aí você não vai ter como falar não. Agora, se tá pago, tá pago. Você não me deve nada, eu não te devo nada. Segue em frente, segue o jogo, segue a vida. Entende? De qualquer maneira, tá, gente? Porque tem muitas coisas. Então, é isso. Continua no seu processo. Continua se conectando e respeita seu coração. Então, eu tenho fome de conexão com meu filho. Você já tem a conexão com seu filho. Nunca deixou de ter. Porque isso não existe. Você só está... Nenhuma mãe, nunca, ninguém se desconecta de nada. Não existe essa desconexão. Conectou, tá conectado. O amor não acaba, não tem fim. O que a gente desfaz e desliga são blocos, são entraves. Eu explico que é mais ou menos assim. Vou pegar um fio aqui. Não sei se você já viu essa metáfora que eu coloco. Ó, o amor é isso aqui. Esse fio que tá na minha mão. Tá? É assim. Tudo é conectado por esse fio do amor. Então não tem outro fio, só tem esse fio. Só que quando a gente começa a fazer um monte de besteira, o que a gente vai fazendo? A gente não vai cortar o fio e nem a gente vai para outra dimensão fazer outra coisa errada. Nada disso. Desse jeito como parece, tá? Fazer uma coisa, a gente vai sair daqui desse fio e vai para outro lugar. Não, a gente vai continuar nesse fio, porque esse é o único fio. Só que a gente começa a fazer assim com o fio, ó. Quando a gente começa a fazer meleca, a gente começa a virar um nó só. Mas o fio é o mesmo. Qual é o nosso trabalho? Devagarzinho, pega o que gerou e explota na outra vida. Nessa vida é o único fio. É uma única, grande e eterna vida. Eu pego isso e começo a fazer assim, ó. Aí tem um nó, tem que soltar esse, tem que virar. Às vezes tá mais enroscado que o outro. E aí eu vou fazendo. Mas o fio é o mesmo, entendeu? Então não tem como desconectar, desligar. Ó, quando a gente vai limpando, eu só tirei a falta de fluxo. Por onde, imagina que isso fosse algo que gerasse uma energia aqui dentro, uma mangueira com água. A água não passa. Então quando a gente vai tirando esses entraves, esses nós, fica um fluxo do fio do amor, que é o único que existe. Então não tem desconexão de mãe, de filho, de morte. Isso não existe. Está sempre tudo conectado por um único fio do amor. Entende qual é o trabalho do terapeuta energético? De verdade. De verdade. E às vezes esse nó, gente, é um nó tão cego que eu não sei o que o povo faz. Faz o que soube. Sim. Fez o que soube. Sem julgamento. Se a gente entendesse dessas coisas, a gente de repente não fizesse tanto. É por isso que eu tô aqui todo dia falando. Todo dia. Um pouquinho. Só um pouquinho. Sim.
Entende? É por isso que eu tô aqui todo dia. Então, é só isso que você tá fazendo. Se percebendo. Nunca teve a desconexão, nem sua, nem de mãe nenhuma, nem de pessoa nenhuma, nem de nenhuma desconexão. Essa conversa que existiu aqui entre eu e você, e de todo mundo que está escutando, e que ainda vai escutar, é uma conexão. Isso nunca mais não existirá. É eterno. É eterno. Não tem desconexão nunca mais. Ainda que você nunca não lembre. Porque a nossa mente é limitada. Mas não é aí que as coisas ficam gravadas. É em outro lugar. É na frequência do nosso coração. É aí que as coisas... Essa eu não tem como dar errado, entendeu? Não tem como. Não tem como a minha vida não dar certo se eu gero em você um sorriso desse. Não tem como. Entende? Não tem como. Você automaticamente vibra amor pra mim, vibra gratidão. E todo mundo que tá escutando vibra... Porque não tem como dar errado. Então, quando eu trabalho pro bem, pro bom, pro belo, pro justo, pro verdadeiro, eu ponho todo mundo para vibrar a meu favor. Mas não, eu não estou usando. Isso é inteligência. Isso é entender de energia no mais profundo da energia. Então, não tem como eu estar desconectada dos meus amparadores. É só vibração positiva. Não tem como a minha vida dar errado. Ainda que aconteçam coisas, isso não é o errado. Isso é o errado de acordo com o que a nossa cabeça acha que é errado, porque não saiu do jeito que eu queria que fosse. Do jeito que eu inventei na minha cabeça que seria. Sim. Não é a minha cabeça. É um todo em contato. Então não tem como dar errado. Entendeu? Entendi. Então é isso, fica nessa energia aí, que tá bonitinho, Benjamin. Fica com Deus, Gratidão. fica nessa energia e não abandona seu coração. E não deixa ele abandonar o dele também, tá bom? E aí a gente vai fazer um mundo melhor, não tem como dar errado. Certo que sim. Beijo, linda. Fica com Deus. Tchau. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.